Olha só, gente, pelo menos uma vez na vida, 60% das pessoas terão sangramento nasal. É mais comum nas crianças com menos de 10 anos e em adultos com mais de 35. Assusta às vezes, né? A gente fica um pouquinho assustado e as causas podem ser diversas, mas na maioria dos casos não é muito preocupante. Eu recebo hoje o Gabriel Figueiredo, que é otorrinolaringologista. Isso, acertei. Doutor, bem-vindo, tá? Obrigada pela sua presença aqui no Tudo de Bom. Queria que você explicasse, realmente, na maioria dos casos, é mais comum mesmo? Não é nada muito sério? Funciona o seguinte, igual você mesmo falou, é mais comum na infância e no idoso. Falou a partir de 35 anos, mas é mais comum ainda a partir de 50, 60 anos, né? O que acontece? Tá desligado? Vamos trocar? Vou até repetir a pergunta, né, gente? Eu recebo, como vocês sabem, o Gabriel Figueiredo, que é otorrino. Doutor, então a causa disso é comum, não é? Não é comum. Felizmente, 90% dos casos de sangramento nasal é graus leves, né? Vamos ver na criança, que é a idade mais comum. Qual que é a maior causa dos sinais e sintomas? 90% das causas é trauma digital. O que é trauma digital? Botou o dedo, machucou e sangrou. Isso 90% dos casos, ou seja, a grande maioria. Mas é lógico que existem as causas mais graves, né? Que aí seria 10% dos casos. Que aí tem que acompanhar. Pode ser aumento da adenoide, né? Pode ser, eu já peguei casos de investigar e ser uma leucemia, né? Um tumor, alguma coisa. Então, assim, existe causas graves. Mas 90% das vezes são causas mais tranquilas. Um sangramento por causa de uma rinite, o próprio resfriado pode dar isso. E o trauma digital, que é o coçar o nariz, que é o mais comum. A gente tá falando, né, que acontece muito em criança, aí vem aquela questão dos mitos e verdades. Ah, pega um chumaço de algodão, coloca no fogo, coloca no nariz, álcool. Isso é verdade, isso é mentira? Até que ponto a gente deve ficar em casa? A que ponto a gente deve procurar um médico se acontecer novamente? Isso, para saber quando ir ao médico, né? Isso. Quando que tem que investigar. Isso. Ó, normalmente... E esses mitos e verdades também. né? Vamos falar também. Seguinte, criança, tava gripada, tá espirrando muito, alguma coisa assim, saiu aquela rajinha de sangue na coriza, no catarro, isso pode ser considerado normal. Agora, criança, sangrou mais de 1, 2, 3 vezes, tem que procurar o especialista. Ou se também o sangramento for profuso, não for só aquela rajinha de sangue, sangrar mesmo, aquele sangue vivo que a gente chama, né? Aí tem que investigar. Chegando ao otorrino, qual o procedimento, né? Uma pessoa que está tendo muito sangramento, independente da idade, criança ou na fase adulta. Por exemplo, qual a recomendação, doutor? A recomendação é a seguinte: a partir que o paciente foi na consulta, a gente vai fazer a rinoscopia, que é olhar o nariz no consultório, né? Se a gente vê alguma coisa que justifique, já tem que fazer o tratamento. Se não vê, a gente lança a mão de alguns exames, tipo a videoendoscopia nasal, que é aquela mini câmera que a gente consegue ver toda a parte posterior do nariz, aquela parte atrás, entendeu? E esses mitos e verdades? Com crianças, já aconteceu muito comigo, gente. Algodão queimado, álcool, a gente não orienta. Por exemplo, orienta. Se você está com o nariz sangrando, então deve ter algum machucado ali pelo menos, ou alguma veinha rompida. Se você colocar álcool, o álcool ele é irritante. Então pode ter dores, ardência e piorar o sangramento. O que fazer? A cabeça para cima, para baixo? Isso. Qual a orientação? É ereto, nada para cima, de cabeça e nem para baixo. Porque se você hiperestender, o sangue vai escorrer para a garganta. Aí pode deglutir, dar aquele desconforto. Então, por exemplo, tá sangrando a narina. Reto mesmo, pressionar com o dedo. Apenas isso. Olha Entendeu? só, a gente tem uma foto aqui. Isso, pronto. Essa foto é bom para mostrar. Né, doutor? Explica então pra gente. Por que eu trouxe essa foto? Vocês estão vendo que bem na parte aí tem um... Eu posso mostrar aqui? Pode. Esse círculozinho aqui, bem na região anterior, que chama plexo de Kieselbach. 90% dos sangramentos são nessa região. Vem cá, doutor. Vamos aqui de pertinho, que dá pra gente acompanhar melhor. E explicar pro pessoal de casa, que é algo que acontece muito, gente, com criança. Tenham calma, que não é nada... A maioria dos casos, a maioria dos casos não é tão sério. Eu trouxe aqui só para exemplificar. Essa região do círculo, que chama plexo de Kieselbach, é onde acontece os 90% dos sangramentos que eu disse, que são os sangramentos leves. Ou seja, como é uma região bem no início do nariz, com uma leve compressão com o dedo, você já vai estancar isso aqui. E o que acontece? Quando a gente acha que é uma veinha maior, alguma coisa, a gente faz aquela cauterização, que é vir com um ácidozinho que chama ata e cauteriza essas veinhas. Muito bem. Simples Entendeu? assim.
E se ocorrer, gente, o sangramento por mais tempo, procura o otorrino, né, doutor? Isso. Para Procura o otorrino. investigar a causa. É, porque, igual eu falei, a maioria dos casos são tranquilos, mas existem as complicações, né? Por exemplo, sangramentos mais posteriores, aí às vezes tem até que operar, que é mais comum em idoso, não em criança. Então, obrigada pelas suas informações, tá bem? E volte sempre, foi bem explicativo. Obrigado. E vamos lá agora experimentar. Chegou a hora? Chegou o momento? Pode sentar aqui, doutor. Chegou o momento? Então, tá pronto? Olha só, gente, que delícia. Vou experimentar aqui, fazer esse trabalho difícil, tá pra vocês aí de casa? Olha só. Aqui, ó. Aqui, ó. Escondeu o meu, né? Delicioso, parabéns. Muito obrigado, Monique. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. A gente vai ficar aqui, né? O Tudo de Bom vai ficando por aqui com essa delícia. Faça em casa, é fácil, né? E amanhã a gente volta. Obrigada a todos que compareceram hoje. O programa foi bem explicativo. Espero que vocês tenham adorado. Eu amei. E vamos continuar aqui, né? Nessa delícia. Sim. Fica agora com Siqueira Júnior e o Plantão Alagoas. Em seguida tem o Jornal do Dia. Beijo grande pra Monique, você. Eu gostaria de falar para o Recadinho pessoal... final? Isso, recadinho para o pessoal de casa. Hoje às 2h30, quem quiser saber um pouquinho mais sobre chantininho, a gente está com um curso de chantininho, onde eu vou contar todos os segredinhos dessa cobertura e mais outras coisinhas de estruturação de bolo e tudo mais. Então fica o convite na unidade da FAT Barro Duro. Muito bem. Mais informações no nosso Instagram. Então acessa lá, tá? Beijo, gente. Até amanhã.